Sim, uma coisa que a professora sempre falou é qual é o meio que você tem para criar essa autoridade hoje, né? Que não é mais o mesmo meio que se criava autoridade antigamente. Você pode recordar um pouco, pessoal, aqui, né? Que antigamente era só Não, diploma, agora não é antigamente, mais. né, ter autoridade, quem que era? Primeiro que tinha poucos, né, poucos tributaristas, né? Nem era um ramo tão conhecido. E para criar autoridade, o que, que a pessoa fazia? A pessoa fazia, tinha um escritório grande, um escritório chique, né? Da maior pose, e pegava todos os diplomas, não sei se vocês já foram em escritórios de advogados assim, pegava os diplomas e colocava na parede, né? Inclusive, hoje muita gente, inclusive, se fica pensando em diploma. Você ter um diploma, né? Isso só serve para concurso público, que conta ponto lá, né? Mas o diploma em si, né? O pessoal colocava, então, colocava um título, diploma, né? Formado em direito, bonito, colocava no quadrinho, na parede. Aí, especialista em processo civil, aí especialista em empresarial, aí especialista em tributário, aí via aquele monte de diploma, falava, uau, como esse sujeito tem autoridade, né? E hoje não é mais assim. Até mesmo porque hoje a comunicação mudou a forma, né? Hoje, claro que a gente fala aqui de pessoas que às vezes não sabem que podem ser bem assessoradas por um advogado, não sabem que o advogado poderia ser a solução para ele, né? Que ele tem uma solução, o problema, né? Ali tributário dele. Mas hoje a mídia, né? Se você abrir qualquer site, né? Um site comum, não precisa ser site jurídico, não. UOL, etc., Jornal Nacional, seja lá qual outro jornal, tá falando o tempo todo de tributo, tá falando de reforma tributária, tá falando de carga tributária, tá falando de ações que a União vai ter que devolver não sei quantos bilhões, que é a tese do século, e etc. Então, hoje, o acesso às informações é muito grande, né? E essa pessoa com quem você vai conversar, o cliente, o potencial cliente, ele também está nesse meio que ele escuta esse burburinho. Então, ele quer se sentir, na verdade, acolhido. Hoje, a autoridade, né, não é mais feita com um título na parede. Hoje, a autoridade é feita mostrando o quê? Segurança, mostrando conhecimento, mostrando que você sabe desempenhar aquilo ali. Então, é desse modo que você vai criando essa autoridade, mesmo para aqueles que são recém-formados, né? Mesmo para aqueles que são novos, né? Quem é de outra área e quer mudar de ramo, né? Então, é isso que vai transformar essa segurança. E mais ainda, não só a segurança no seu conhecimento, mas a segurança na sua pessoa. Por quê? Hoje, inclusive, os escritórios que a gente chama de escritório boutique vêm proliferando. Por quê? Porque se você vai num grande escritório, né, por mais que ele tenha lá um sócio renomado, isso e aquilo, aquele sócio ele vai fazer no máximo a primeira reunião e depois o contato do cliente acaba sendo com qualquer um advogado que esteja ali. E que pode, muitas vezes, nos escritórios grandes tem grande rotatividade, cada dia até com uma pessoa que ele vai falar, né, que é quem está cuidando do processo dele. E aí, quando você encontra uma pessoa que te conquiste a confiança, que sinta a sua dor, que compartilhe a sua dor, essa parte da empatia, né? Você se colocar no lugar do seu cliente, né? Isso, para ele, faz toda a diferença. Uma vez nós satisfizemos um cliente, sabe como? Pedindo por uma simples petição para a Receita Federal, pedindo para mandar as notificações para outro endereço. Como teve um redirecionamento, toda uma questão lá, estava indo para a casa dele. E cada vez que chegava uma correspondência na casa dele,
de Receita Federal, de Justiça, etc. A esposa, que não tinha nada a ver com a empresa, né? Mas dava saltos, né? E que brigas homéricas. Ele fala: tá acabando com o meu casamento, tá acabando com a minha vida, não consigo dormir em paz. Ao pedir para essa notificação ser direcionada para um outro endereço que ele iria receber, claro, mas para um outro endereço, ele já falou assim: vocês não sabem como a vida na minha casa virou outra coisa. Porque antes eu estava tendo que lidar com o fisco na minha orelha e com problemas familiares. E agora eu só tenho fisco. E aí a gente falou assim: pois agora nós vamos te ajudar com o fisco também, né? Para que você não precise se preocupar. Para que você tenha ciência de que isso aqui está sendo bem cuidado. Esse problema agora não é só seu. Esse problema agora é meu também. E eu vou fazer de tudo para resolvê-lo da melhor forma possível. É assim que você ganha autoridade, é assim que você conquista o cliente. Então, você pode ter o escritório virtual, né? O home office, ou um escritório em coworking para atender de vez em quando. Isso hoje não é mais um critério de distinção, né? Ter um título é uma vaidade, mas não é um critério de autoridade, de distinção, de confiança no cliente, né? Então, eu não estou falando aqui, não, então não faça pós-graduação, isso, aquilo. Não, cada um tem os seus sonhos para realizar, como eu fui atrás dos meus também. Mas o que eu estou querendo dizer é para você não postergar isso. Não achar que depois de 2 anos de uma pós-graduação, depois de mais 3 anos de um mestrado, ou seja, já estamos aí falando de 5 anos, é que eu vou ter uma autoridade. Não, você começa a construir a sua autoridade agora. Mostrando o quê? Que você sabe como funciona o processo. A maior prova de confiança é quando ele pergunta alguma coisa e você explica para ele e dá uma tranquilidade do que vai acontecer. Né? Fala assim: olha, eu tenho uma execução fiscal, se for o caso, né? Nesse momento que você ganhou a confiança, ele vai falar da execução fiscal. Aí você vai passar para ele todos os trâmites de como acontece uma execução fiscal, né? De quais são os passos, se ele já foi citado, se ele não foi citado, se está em nome da empresa, se a empresa está ativa, se teve dissolução da empresa. E aí, às vezes, a empresa está ativa, está funcionando, tudo normalmente, e o sujeito fica sem dormir, achando que pode atingir o patrimônio pessoal dele. Aí você fala assim: não, mantenha a sua empresa ativa, não faça dissolução irregular, ou mesmo se ela estiver inativa, mas mantenha o endereço dela sempre atualizado lá junto à Receita Federal, sempre atualizado junto na Justiça, para que as notificações cheguem lá, que aí você não tendo a dissolução irregular, o fato da empresa não ter patrimônio, não significa simplesmente que vai poder ser redirecionado e pegar o seu patrimônio pessoal, né? Então, você passa essa segurança, você passa essa confiança para ele. E assim você vai o quê? Construindo a sua autoridade.